diferentes daqueles que conheci na Terra. Bem, eu acho que eu não entendi. O seu marido partiu há 3 anos? Não pense que Ricardo simplesmente me abandonou, como tantas vezes acontece com os casais no planeta. É que os compromissos com a vida material nos esperavam. Tínhamos um presente cheio de alegrias, mas o passado cobrava o acerto de contas para que o futuro pudesse ser harmonioso. A Terra, meu querido amigo, não aceita pagamento em bônus hora. Ela exige o suor honrado, que resulta do trabalho duro. E como puderam ter consciência dessa cobrança do passado? Isso me deixa especialmente curioso, dona Laura. Esse passado a que a senhora se refere estaria ligado a encarnações anteriores? Ah, com certeza, André. Como eu e Ricardo tínhamos boa vontade, nossa visão era relativamente clara quanto às dívidas de outros tempos. E entendemos que a lei eterna do ritmo exigia a nossa volta ao planeta. Me perdoe se estou sendo inconveniente, mas é a primeira vez que ouço falar em reencarnações de uma forma assim, tão direta aqui em nosso lar. E se a senhora me permitir, eu gostaria de saber mais a respeito. Pois pergunte à vontade, André. Eu não tenho capacidade para ensinar ninguém, mas, pelo menos informar, eu acho que posso. É que até agora ainda não pude conhecer mais detidamente o que se relaciona com o meu passado espiritual. E as perguntas são muitas. Não me libertei dos laços físicos. Não atravessei o chamado Rio da Morte. Pois eu gostaria de saber se a senhora recordou o passado logo após a sua vinda ou se esperou por muito tempo. Ah, eu esperei sim, André. Esperei um bom tempo. Quando chega ao mundo espiritual, a pessoa deve se livrar das impressões físicas. Isso é fundamental. As escamas da inferioridade são muito fortes. É preciso ter grande equilíbrio para poder recordar o passado de uma forma construtiva. E, em geral, todos nós cometemos erros pavorosos ao longo da vida eterna. Mas, se é assim, por que não podemos nos lembrar desses acontecimentos logo ao chegar? Isso não apressaria o processo de reabilitação? Não simplificaria tudo? Antes complicaria. Quem lembra o crime que cometeu costuma considerar-se o mais desventurado do universo. Não diga. E quem recorda o crime de que foi vítima, julga-se infeliz do mesmo modo. É por isso que só os espíritos muito seguros recebem tais atributos como uma realização espontânea. Aqueles que ainda não têm essa segurança são controlados, você entende? Eles não têm acesso às reminiscências. E, se tentam burlar a lei, acabam desequilibrados ou até mesmo loucos. Mas a senhora recordou o passado de maneira natural? Quando a minha visão interior foi ficando mais clara, André, as lembranças ainda eram muito vagas, mas já me causavam grandes perturbações. Ricardo também passava por uma fase parecida e fomos os dois encaminhados para exames no Ministério do Esclarecimento. Lá, os magnetizadores nos receberam com muito carinho e nos levaram à seção do arquivo, onde todos nós temos anotações particulares. E dali por diante ficamos durante 2 anos, meu marido e eu, lendo as nossas próprias memórias. Mas isso é impressionante, dona Laura. Pois é. Então a senhora e seu esposo pararam com todas as atividades e passaram 2 anos só lendo as suas memórias? Não, de forma alguma, André. Fazíamos isso sem prejuízo das nossas tarefas no Ministério do Auxílio. E puderam então conhecer todo o seu passado, todas as suas encarnações anteriores? Não. Só o que abrangia os últimos 3 séculos. O chefe do serviço de recordações não permitiu que lêssemos a respeito de fases anteriores. Ele declarou que éramos incapazes de suportar as lembranças correspondentes a outras épocas. E bastou a leitura para que relembrassem 300 anos de vidas passadas com todos os detalhes? Não, André. A leitura apenas informa. Houve um longo período de meditação para esclarecimento próprio. Depois vieram surpresas indescritíveis. Ricardo e eu fomos submetidos a operações psíquicas a fim de penetrar os domínios emocionais das recordações. Os espíritos técnicos no assunto nos aplicaram passes no cérebro, despertando certas energias adormecidas. Só então, meu marido e eu ficamos senhores de 300 anos de memória integral. Que momento maravilhoso deve ter sido. É possível descrever o que sentiram? Que espécie de emoção tomou conta dos dois? Compreendemos naquele instante como era grande ainda o nosso débito para com a humanidade. Ah, sim. E esse conhecimento nos levou a combinar um novo encontro na Terra. Tínhamos de voltar, André. Muitas tarefas nossas ainda estavam por se realizar no plano físico.
E por isso é que Ricardo partiu há 3 anos. E quanto a mim, seguirei dentro de poucos dias para a nova reencarnação no planeta. Eu estou aguardando apenas a chegada de Teresa, minha filha, para deixá-la junto aos nossos aqui na colônia. Mas ela não deve demorar. Terá uma passagem de poucas horas pelo umbral, em vista de sua vida tão sacrificada desde a infância. Pelo muito que sofreu, não irá precisar dos tratamentos da regeneração. E, assim que Teresa chegar, vou passar a ela as minhas obrigações no Ministério do Auxílio e partir sossegada para a Terra. O Senhor Jesus não vai nos esquecer. Ele estará sempre conosco. Percebi que Dona Laura desejava encerrar o tema e respeitosamente mudei de assunto. Só que a minha curiosidade não tinha limites. Intimamente eu sabia que na primeira oportunidade retornaria ao assunto reencarnação. Aproveitei a pausa e perguntei à mãe de Lísias se tinha outras atividades na colônia além dos inúmeros deveres domésticos. Mas claro que sim, André. Nosso lar é uma cidade transitória. As finalidades maiores aqui são justamente o trabalho e o aprendizado. As almas femininas têm aqui muitas obrigações a cumprir, seja na preparação para a volta ao planeta, ou seja para atingir esferas mais altas. Mas a organização doméstica em nosso lar é igual à da Terra? Os lares da Terra é que vêm há muito tempo querendo copiar a nossa organização doméstica. O que se passa é que os casais encarnados, com raras exceções, ainda estão tentando arrancar do terreno sentimental as ervas daninhas que são a vaidade pessoal, o monstro do ciúme, o egoísmo. André, eu mesma, meu amigo, quando regressei da Terra, agora da última vez, cheguei aqui trazendo muitas ilusões e um coração cheio de orgulho ferido. Eu não acredito. Pois é. Mas, graças ao que me pareceu uma coincidência na época, fui confiada a um grande instrutor do Ministério do Esclarecimento. E daquele dia em diante, meu espírito conheceu uma nova e maravilhosa corrente de ideias. Pois me fale então dessas lições recebidas, Dona Laura. Será que a senhora não percebe a minha aflição? De que forma esse grande instrutor do esclarecimento conseguiu mudar o seu pensamento, o seu espírito? Com alguns exemplos bem simples de matemática elementar, ele me ensinou que o lar pode ser figurado como um ângulo reto no plano da evolução divina. A linha vertical é o sentimento feminino, inspirado na criação da vida. A reta horizontal é o masculino, buscando o progresso comum. O lar é o sagrado vértice do ângulo, onde homem e mulher se encontram para o entendimento. É um templo onde o casal deve se unir primeiro espiritualmente, depois corporalmente. Infelizmente, um ideal ainda longe de ser alcançado lá na Terra, Dona Laura. Eu costumava ler sobre os estudiosos das questões sociais que viviam propondo medidas e soluções para a regeneração da vida doméstica. Alguns diziam mais dramáticos que a instituição da família humana estava em vias de extinção. O que provavelmente esses estudiosos não sabem, André, é que o lar é uma conquista muito sublime e muito vagarosa. Olha, procure por todo o planeta Terra e veja se encontra uma família completamente harmoniosa, com todos os direitos e deveres legitimamente partilhados. Em sua maioria, os casais terrestres desperdiçam as horas sagradas de cada dia, vivendo a indiferença ou o egoísmo feroz. Se o marido está calmo, a mulher parece desesperada. Se ela humildemente se cala, o homem se enfurece. Nem ela anima o esposo na linha horizontal do progresso no trabalho, nem ele reconhece os sentimentos dela na reta vertical de acesso aos planos superiores da criação. Mantém as aparências em sociedade, mas na vida íntima cada um se tranca no seu mundo pessoal. Um não ouve o outro. Enquanto o marido fala de seus sucessos ou fracassos profissionais, a mulher pensa na modista. Quando ela comenta alegrias ou tristezas com os filhos, o pensamento do companheiro está no escritório da empresa. E é claro que, sendo assim, não há um ângulo reto, um vértice de encontro das duas linhas. São duas linhas divergentes tentando se juntar para formar o vértice. Pois é. Mas essas definições provocam um mundo de pensamentos novos, Dona Laura. Se a gente tivesse conhecimento de tudo isso lá na Terra. Questão de tempo e de experiência, André. Os casais acabam aprendendo de tanto lutar e sofrer.
Até o momento, pouquíssimos homens e mulheres na Terra já descobriram que o lar é uma instituição divina e que se deve viver dentro de suas portas com todo o coração e com toda a alma. E pensar que durante namoro e noivado, o mundo é um imenso jardim colorido, cheio de flores e sorrisos fáceis. Tudo é belo, tudo é poesia, porque os dois se querem. Qualquer assunto trivial fica cheio de encanto. Homem e mulher se integram, se entendem, se amam. Mas geralmente até o momento da bênção nupcial, André. Daí em diante, a maioria atravessa os véus do desejo e cai nos braços dos velhos monstros. Nada mais de concessões um para com o outro. Não há mais tolerância e nem mesmo fraternidade. E a beleza luminosa do amor recebe o golpe de misericórdia quando o casal perde por completo o companheirismo, o simples gosto de conversar, André. Nessa altura, os mais educados se respeitam. Os mais rudes mal se suportam. Não se entendem. Perguntas e respostas viram palavras soltas, curtas e secas. Por força de um apelo puramente físico, às vezes até unem seus corpos. Mas as mentes, André... As mentes estão a léguas de distância uma da outra. Tudo isso é a pura verdade. Pois é. Mas o que é que se pode fazer, André? Na atual fase evolutiva do planeta, são muito raros os casamentos de almas gêmeas, de almas irmãs ou afins, e assustadoramente grande o número de ligações de resgate. A imensa maioria de casais humanos é formada por legítimos prisioneiros, literalmente algemados um ao outro. Nenhuma universidade da Terra, por mais completa que seja, ensina durante todo um curso o que se aprende em minutos numa conversa como esta. Dona Laura voltou a falar sobre a condição feminina numa colônia espiritual como o nosso lar, destacando a importância de ser verdadeiramente mãe, esposa, missionária e irmã para uma mulher. Considerou o quanto pode ser nocivo um movimento feminista desesperado e sem orientação segura para o espírito feminino. Citou exemplos, falou com grande sabedoria sobre o papel do homem e o da mulher na humanidade. Finalizou lembrando que, enquanto o marido traz para dentro de casa a riqueza de suas experiências, a esposa ameniza os problemas dessas experiências com a doçura do lar. O rio precisa da fonte para existir. A fonte precisa do leito do rio para espalhar suas águas. Os dois se completam. As tarefas de uma mãe no plano terreno são das mais importantes, André. E aqui acontece exatamente o mesmo. Tanto que quando o Ministério do Auxílio me confia crianças para cuidar, minhas horas de serviço são contadas em dobro. Além disso, eu trabalho 48 horas por semana como enfermeira. Com exceção de minha neta convalescente, todos da minha família trabalham 8 horas por dia no interesse coletivo. É uma jornada fácil e eu ficaria envergonhada se não trabalhasse. Eu compreendo, Dona Laura. Mas a senhora falou em horas de serviço contadas em dobro. E quanto à remuneração aqui numa colônia espiritual, como é feita? Em bônus hora, que não é propriamente uma moeda, mas uma ficha de serviço individual, funcionando como valor aquisitivo. Valor aquisitivo? Aqui em nosso lar, André, a produção de vestuário e alimentação básicos pertence a todos em comum. Temos um celeiro fundamental que é propriedade coletiva, entende? A governadoria e os ministérios mantêm centrais e departamentos distribuidores. Todos nós, em geral, cooperamos na manutenção e no crescimento do patrimônio comum, porque vivemos dele. Compreendo. Pois é. Cada habitante de nosso lar recebe provisões de pão e de roupa quanto ao necessário, ao essencial. Os que trabalham, aqueles que se esforçam para obter bônus hora, adquirem direitos justos, conseguem certas prerrogativas na comunidade social. O espírito que ainda não trabalha pode receber abrigo e vestuário simples, enquanto os cooperadores podem ter casa própria e escolher suas roupas. O inativo pode ficar nos campos de repouso ou nos parques de tratamento por intercessão de amigos.
Os colaboradores ganham bônus hora e podem ter a companhia de pessoas queridas no entretenimento ou nas aulas de orientadores sábios, nos ministérios em geral. Isso é para que se possa conhecer o preço de cada nota de melhoria e elevação, André. Quem tiver disposição e boa vontade pode trabalhar além das 8 horas normais, com a permissão, é claro, da governadoria. Muita gente consegue receber 72 bônus hora por semana, ou até mais, em troca de serviços sacrificiais com remuneração duplicada ou mesmo triplicada. Esse é o padrão geral de pagamento a todos nós aqui em nosso lar. Mas como conciliar essa única forma de remuneração com a natureza do serviço prestado? O administrador ganha 8 bônus hora pela atividade normal do dia, e o operário do transporte recebe o mesmo? O trabalho do primeiro não é mais elevado do que o do segundo? Bem, tudo é relativo, André. Seja administrador ou operário, se o serviço requer sacrifício pessoal, o pagamento será justamente multiplicado. Sim, porque a natureza do serviço, André, é um problema importante. Mas, se você está se baseando nos critérios da Terra, veja que lá a solução é ainda mais difícil. A maioria dos homens... É único, paga 1 hora de trabalho em qualquer tipo de atividade, dona Laura. Bem, no Ministério da Regeneração, temos o bônus hora regeneração. No Ministério do Esclarecimento, o bônus hora esclarecimento. E assim por diante. Pode-se concluir que o verdadeiro ganho de cada um é de conteúdo espiritual. Ou seja, o bônus hora se converte num valor substancial, de acordo com a natureza do serviço. Eu entendi bem? É isso mesmo, André. Olha, você pode conhecer a essência do serviço de uma pessoa pelo pagamento espiritual que ela recebe. Os bens fundamentais que se pode adquirir são experiência, educação, enriquecimento de bênçãos divinas e um crescimento de possibilidades. Coisas como assiduidade e dedicação têm um valor extraordinário aqui em nosso lar. Alguns habitantes da colônia estão aqui de passagem. Vão reencarnar brevemente, não é isso? Alguns, André? A maioria, meu amigo. Nosso lar é uma cidade de transição, você esqueceu? Todos estão se preparando justamente para o necessário regresso à Terra, numa nova roupagem física, novas oportunidades. E cada um pode reencarnar num estágio diferente de preparação? Mas é claro, sem dúvida. Naturalmente, um homem que tenha empregado 5.000 horas em serviços regeneradores fez um grande esforço em benefício próprio. Por outro lado, aquele que consumiu 6.000 horas de trabalho no Ministério do Esclarecimento, com certeza estará mais sábio. Podemos até gastar os bônus hora conquistados, porque o valor maior está mesmo no registro individual, que traz a contagem de tempo de serviço útil, André. Isso, inclusive, dá direito a preciosos títulos. A senhora disse que podemos gastar nossos bônus hora, mas gastar como? A favor dos amigos, por exemplo? Mas é claro que sim. Nada impede que a gente gaste as bênçãos do nosso esforço com outra pessoa. É um direito inalienável do trabalhador fiel. A amizade e a fraternidade favorecem milhares de criaturas em nosso lar. E, quanto maior o nosso tempo de serviço útil, mais podemos ajudar aos outros. Mas é importante compreender, André, que nada existe sem um preço e que para receber é indispensável dar alguma coisa. Pedir é uma atitude muito significativa na existência de cada um. Só portadores de títulos adequados é que podem rogar providências e dispensar obséquios. Você entendeu, André? Problemas tão difíceis com soluções tão fáceis. A cada minuto de conversa com Dona Laura, eu me vi envolvido num novo mundo de concepções aparentemente revolucionárias, mas na verdade simples e óbvias. Realmente, só não vê quem não tem olhos de ver. Quanto mais eu encontrava pontos de aparente semelhança entre as coisas da terra e as de nosso lar, mais crescia a minha curiosidade. Até mesmo abusando um pouco da boa vontade de Dona Laura, entrei num assunto mais delicado, que no planeta leva as pessoas a atitudes muitas vezes extremas, começando por simples desentendimentos e chegando ao crime.
resolvi perguntar como se trata aqui, nesta colônia espiritual, o problema da herança. Questões de herança? Praticamente não temos complicações, André. No meu caso, por exemplo, toda a minha economia pessoal chega a 3.000 bônus hora auxílio. Devo reencarnar na Terra em pouquíssimo tempo. E não posso legar esses bônus à minha filha, que está para chegar aqui, porque com a minha partida, esses valores serão revertidos ao patrimônio comum da colônia. Minha família permanecerá apenas com o direito de herdar a moradia. Mas todo o esforço que a senhora fez para juntar 3.000 bônus hora não irá beneficiar em nada mais a sua filha, a não ser o direito de viver nesta casa? Minha ficha de serviço também me autoriza a interceder, a preparar trabalho e obter colaboração para ela em sua estada aqui em nosso lar. E, além disso, eu tenho assegurado o valioso auxílio de todas as organizações da colônia durante a minha permanência como encarnada no planeta. Eu não estou agora computando o lucro maravilhoso que foi a experiência adquirida nos anos em que trabalhei no Ministério do Auxílio, não. Eu estou, sim, na expectativa de regressar à Terra, investida de valores mais altos e levando qualidades mais nobres de preparação para o êxito que desejo. É impressionante a simplicidade do processo. Ganhar, aproveitar, cooperar e servir. Pois é a fórmula da felicidade. Mas que espécie de cegueira impede o homem encarnado de ver o óbvio, meu Deus? Então, André, ainda não foi descansar? Estava aqui fortalecendo meu coração com os ensinamentos de Dona Laura. Pois faça uma pequena pausa e venha até o jardim. Garanto que nunca vi um luar como o desta noite. É impossível descrever o espetáculo maravilhoso da noite em nosso lar. Eu estava habituado ao hospital, situado entre árvores muito grandes que impediam a visão completa da paisagem externa. Desconhecia o quadro fantástico apresentado pela noite clara naqueles vastos quarteirões do Ministério do Auxílio. Flores em profusão, glicínias de prodigiosa beleza, lírios muito brancos matizados de azul no fundo do cálice, pareciam taças de caricioso aroma. Respirei profundamente, sentindo energias novas invadindo meu ser. Ao longe, as torres da governadoria mostravam belos efeitos de luz. Eu estava deslumbrado, não conseguia manifestar meus sentimentos. Num esforço enorme, o máximo que consegui foi dizer comovido: Nunca presenciei tamanha paz. Que noite! Que noite! Todos os habitantes equilibrados da colônia têm um compromisso, André. Ninguém aqui emite pensamentos contrários ao bem. Por isso, o esforço da maioria se transforma numa prece permanente. Por isso, existem essas vibrações de paz que estamos presenciando. Não sei por quanto tempo fiquei enlevado na contemplação daquele quadro magnífico. Era como se eu estivesse bebendo a luz e a calma da noite. Então, meu amigo Lísias, respeitosamente, me convidou a voltar para a sala da casa e lá nos aproximamos de um aparelho muito parecido com o rádio utilizado na Terra. Minha curiosidade agora tinha perdido todos os limites. O que iríamos ouvir? Mensagens do planeta? Adivinhando meus pensamentos, Lísias respondeu: Não, meu amigo, não ouviremos vozes do planeta. Aqui nossas transmissões têm base em forças vibratórias mais sutis que as da Terra. Mas não há nenhum recurso para captar transmissões da Terra? Sem dúvida. Temos condições de receber emissões de sinal da Terra em qualquer de nossos ministérios.
Mas os problemas atuais da colônia têm prioridade. Ah, sim? São essenciais para nós a programação do serviço necessário, as notas da espiritualidade superior e os ensinamentos elevados. Captamos notícias do planeta quando há alguma boa razão para isso. Entendo e acho justo esse critério, meu amigo. Mas, por outro lado, ainda não me livrei do apego àqueles que deixei na Terra. Não é compreensível minha ansiedade em saber alguma coisa de lá? Eu já esperava essa pergunta. Bom, o que acontece, André, é que quando encarnados temos tendência a viciar, a atrofiar os nossos sentimentos. Ah, sim? Isso chega a ser um mal comum a quase todos nós. Na Terra, somos prisioneiros do exclusivismo. Vivemos numa condição de isolamento pelo sangue, pelo parentesco, e esquecemos o resto das obrigações, os princípios de fraternidade para com os que não pertencem à nossa família. Ditamos regras a todo mundo, mas na hora do testemunho, somos solidários apenas com os nossos. Aqui, porém, meu amigo, a medalha da vida apresenta outra face. É preciso curar nossas velhas enfermidades e sanar injustiças. Mas nem sempre foi assim. Ah, não? No início da colônia de nosso lar, praticamente todas as moradias daqui tinham ligação com as do planeta. Ninguém suportava a falta de notícias dos parentes. Em todos os ministérios havia uma guerra nervosa. Boatos assustadores perturbavam todas as atividades. Até que, há exatamente 2 séculos, um generoso ministro da União Divina forçou o governador da época, talvez demasiadamente tolerante, a melhorar a situação. Sua bondade sem orientação provocava indisciplina e quedas. Muitas vezes as notícias da Terra levavam famílias daqui ao desespero. Não diga. Os grandes desastres coletivos no mundo podiam transformar-se em verdadeiras calamidades públicas em nosso lar quando sua divulgação interessasse a certas entidades daqui. Esta colônia, segundo dizem os nossos arquivos, era muito mais um departamento do umbral do que uma cidade de reforma espiritual e instrução. Naquela altura, o governador, respaldado pelo Ministério da União Divina, proibiu o intercâmbio Resposta. Fiquei ao mesmo tempo constrangido e assombrado pela imensidade de serviços espirituais nessa nova vida. Então havia cidades de espíritos generosos suplicando auxílio e cooperação? A fisionomia do locutor na tela do aparelho era de ansiedade, aflição, como alguém enviando um SOS. E, além de tudo, a linguagem dele me deixava ainda mais curioso. Falava português. Eu achava que todas as colônias espirituais se intercomunicassem pelo pensamento. Perguntei a Lísias sobre essa questão. Estamos ainda longe da comunicação pela mente pura. Aqui, como na Terra, pessoas que se afinam perfeitamente podem permutar pensamentos sem barreiras idiomáticas. Mas, de modo geral, precisamos ainda nos expressar formalmente. A humanidade encarnada hoje de milhões de seres, mais a humanidade invisível do planeta, somam bilhões de criaturas. Não seria possível atingir as esferas aperfeiçoadas logo após a morte do corpo físico. Por isso, os patrimônios de língua e nacionalidade continuam vigorando aqui, condicionados a fronteiras psíquicas. Essa é a regra geral, embora em alguns setores de nossa atividade existam espíritos já libertos dessas limitações. Mas nada altera o princípio da sequência nas leis evolutivas. Menos engolidos. No dia seguinte, bem cedo, já estávamos eu e a família de Lísias sentados à mesa para uma leve e deliciosa refeição. O ambiente não poderia ser mais alegre. Meu amigo e suas 2 irmãs saindo para o trabalho no Ministério do Auxílio, enquanto Dona Laura, bem-humorada, já me foi dizendo: Rafael já deve estar chegando. Ele é um amigo nosso de velhos tempos, funcionário da regeneração. Pedi a ele que viesse para acompanhar você ao ministério, André, e apresentá-lo em meu nome ao ministro Genésio. Não sei como agradecer, como expressar toda a minha alegria, Dona Laura. Aqui não se fala em agradecer nada, hein? A dona da casa proíbe. E aceite meu sincero abraço neste dia especial em que você começa uma nova etapa de observações e estudos aqui em nosso lar, meu querido amigo e irmão André. Lísias, meu filho, não deixe de avisar
avisar o ministro Clarencio que eu estarei lá para iniciar o expediente assim que entregar André aos cuidados de Rafael. Claro. Lísias tem sido um verdadeiro irmão para mim desde que cheguei a nosso lar. Pois saiba que não ficarei nem um pouco triste se você me considerar como sua mãezinha, já que a sua verdadeira não reside em nossa colônia. Isso me faz muito feliz, Dona Laura. E ninguém pode substituir a sua mãe, André. Foi só uma forma de expressar o carinho que eu tenho por você. Obrigado. E se me permite, eu quero fazer algumas indicações para os seus novos caminhos aqui em nosso lar. Mas claro que sim. Há algum tempo eu solicitei ao ministro Clarencio uma atividade qualquer. Eu quero trabalhar. Eu estou informada. Você não foi prontamente atendido, mas depois obteve a necessária autorização para visitar os ministérios que mais fortemente nos ligam à terra. Não é isso mesmo? Exatamente, Dona Laura. O ministro Clarencio foi muito generoso. Bem, com o direito que a experiência me confere, eu gostaria de lhe fazer algumas sugestões humildes. Pois não? Não use, meu amigo, essa autorização apenas para satisfazer sua curiosidade. Sim, sim. Eu sei muito bem que, como médico estudioso e pesquisador apaixonado por novidades e enigmas, o seu lado intelectual é muito forte. E corre um sério risco de imitar a mariposa, voando de lâmpada em lâmpada. Cuidado, então, para não deslizar nessa nova posição. Pense em obter valores muito mais preciosos e dignos que a simples análise das coisas. A curiosidade, André, mesmo sadia, pode ser interessante, mas também é perigosa às vezes. Se o curioso for um espírito corajoso e leal, poderá ter bons resultados. E, se for indeciso e inexperiente, poderá conhecer dores amargas e sem nenhum proveito para ninguém. Você, André, foi autorizado por Clarencio a ingressar nos ministérios, começando pela regeneração. Então, meu filho, não se limite somente a observar. Medite no trabalho. Mergulhe fundo na primeira oportunidade que se oferecer. Seja objetivo nas tarefas da regeneração, sem se preocupar, por enquanto, com os serviços mais atraentes e aparentemente mais confortáveis em outros ministérios. Na regeneração, André, se realizam as lutas pesadas, sabe? Ali está localizada a região mais baixa de nossa colônia espiritual. Por isso, meu filho, construa o seu círculo de simpatias. Sim. Se quiser investigar, André, faça isso depois do expediente. Mas, sem ter um forte motivo, pesquisar atividades alheias pode ser um criminoso atrevimento. Não esqueça. Muitos fracassos na Terra nascem de situações assim. Quase todos, André, querem observar, mas poucos querem trabalhar. Quando você for encarregado de algum trabalho pesado e humilde na regeneração, não se considere humilhado. Procure se lembrar de que em todos os níveis, desde o planeta até os planos superiores mais elevados, o maior de todos os trabalhadores é o próprio Cristo. Ele não rejeitou o serrote bruto de uma carpintaria. Meu filho, use com bom senso essa autorização. Transforme em tarefa útil as suas observações. Evite pedir aos administradores alguma atividade que já esteja reservada com justiça àqueles que há muito vêm lutando e sofrendo na especialização. Aceite o que lhe for oferecido, André. Mostre que é realmente um espírito de boa vontade, que ama o trabalho pelo simples prazer de servir. Saber recomeçar, André, é uma ciência difícil. Raríssimos seres humanos poderiam servir como exemplo. Olha, Paulo de Tarso é um deles. Doutor do Sinédrio, esperança de uma raça pela cultura e pela mocidade, alvo das atenções em Jerusalém, abandona tudo e volta um dia ao deserto para recomeçar a experiência humana como tecelão rústico e pobre. Confesso que chorei. A lição de vida de Dona Laura chegou ao meu coração como um bálsamo há muito tempo esperado.
Não me lembro de alguém ter demonstrado durante toda a minha existência tanto interesse fraternal pela minha sorte. Emocionado e profundamente agradecido, beijei as mãos da velha senhora enquanto ela, com toda a sua humildade, invertia totalmente os valores da situação e se dizia agradecida a mim. Obrigada, meu irmão. Não foi por acaso ou coincidência que você veio para minha casa. Eu creio que a nossa amizade é coisa de muitos séculos, sabe? Bem, você já está sabendo que em alguns dias eu estarei voltando para um corpo físico na Terra, mas continuaremos sempre unidos pelo coração. E eu quero ver você animado e feliz antes da minha partida, hein? Faça desta casa, André, a sua habitação. E trabalhe confiando em Deus. Sinto mesmo uma forte impressão de já conhecer a senhora de algum lugar, no tempo que eu não consigo situar, dona Laura. Mas onde? Quando? Um dia ficaremos sabendo, André. Assim espero. Tenha paciência. É o Rafael que vem buscar você. Vá e mantenha sempre uma mente superior, voltada para Jesus, não esqueça. Trabalhe a serviço dos outros para que possa encontrar o seu próprio bem. Poucos minutos depois, ainda com as palavras carinhosas e sábias da mãe de Lísias no pensamento, eu seguia Rafael em silêncio, admirando a nova região. O caminho que me conduzia a um ambiente ainda desconhecido para mim. Como seria? O que seria na prática, no dia a dia, o ministério da regeneração? Que espécie de tarefa estaria reservada a mim? Não fiz perguntas ao meu acompanhante. Em vez disso, ocupei a mente pedindo a Jesus que não me desamparasse, permitindo que eu tivesse forças para levar adiante qualquer serviço que me fosse dado. E nesse ponto, estranhei a mim mesmo. Tendo sido sempre avesso a fazer preces, ali estava eu orando fervorosamente. O aeróbus parou diante de um imponente edifício. Descemos os dois, sempre calados. Não mais que um minuto depois, estava eu frente a frente com o respeitável ministro Genésio, um simpático velhinho de semblante enérgico. Começava então minha nova fase de aprendizado na colônia espiritual de nosso lar. O ministro Genésio abriu um sorriso de boas-vindas e veio ao meu encontro em passos decididos. Apertou-me a mão com firmeza e disse com alegria: Sim, é o nosso irmão André. Para servi-lo, senhor ministro. Laura me falou de você. Fique à vontade. Obrigado, Rafael. Pode retornar às suas atividades e peça ao Tobias que venha até aqui em seguida. Também agradeço por sua gentileza, Rafael. Deve ter notado que Rafael é de pouquíssimo falar, André. Mas vamos ao que importa. Clarencio comentou a seu respeito com muito interesse. Na verdade, recebemos aqui muita gente do Ministério do Auxílio que vem em visita de observação e acaba fazendo estágios de serviço. Pois é exatamente o que desejo, ministro Genésio. Eu tenho suplicado às forças divinas que ajudem o meu espírito, ainda fraco, a ser útil de alguma forma aqui na regeneração. Sinceramente, eu quero aprender. Estou ouvindo, meu amigo. Diga tudo o que seu coração mandar. Posso compreender hoje que a minha passagem pelo Ministério do Auxílio foi uma graça misericordiosa do Altíssimo, talvez tocado pela constante intercessão de minha santa e devotada mãe em meu favor. Noto, porém, que venho recebendo benefícios o tempo todo, sem nada a produzir em troca. Creio que meu lugar é aqui mesmo, no serviço de regeneração. Não venho como visitante, eu quero servir, regenerar meus próprios valores. Perdi demasiado tempo na vaidade inútil, na ridícula adoração de mim mesmo. Quando recorri ao ministro Clarencio, logo que aqui cheguei, não tinha uma consciência formada do que estava pedindo. Queria serviço, mas talvez não desejasse servir.
Não via o valor do tempo, não sabia avaliar as oportunidades. No fundo, era o desejo de continuar a ser o que eu tinha sido até então. O médico orgulhoso e respeitado, porém cego e pretensioso, encarcerado nas próprias opiniões. Agora, diante de tudo que tenho visto e ouvido, começo a compreender a responsabilidade de cada filho de Deus na obra infinita da criação. Acredite, ministro Genésio, o que tenho de melhor hoje na minha alma, estou pondo nestas palavras. Já não importa o gênero de tarefa que irei receber. Interessa somente o conteúdo sublime do espírito de serviço. É mesmo você, o ex-médico? Sim. Muito bem, André. Quando o discípulo está preparado, o pai envia o instrutor. Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. A atitude que acaba de tomar favorece muito a concretização dos seus desejos. Na Terra costuma-se felicitar o homem que prospera financeiramente ou consegue alta projeção social. Aqui é diferente. Homenageamos a compreensão, o esforço próprio e a humildade sincera. Você irá receber uma ocupação justa. Mas antes de começar, é bom que faça algumas visitas e observe, examine. Ah, sim, aqui está Tobias. Este é André Luiz, nosso novo colaborador. É um prazer conhecê-lo, André. Da mesma forma, Tobias. Tobias ainda não esteve hoje nas câmaras de retificação, não é mesmo? Ainda não, ministro Genésio. André vem do Ministério do Auxílio inicialmente como observador. Eu quero que você o leve a conhecer as atividades nas câmaras retificadoras. Perfeitamente, senhor. É importante que nosso amigo se familiarize com os detalhes do serviço. E facilite ao máximo para que ele aproveite bem cada oportunidade, Tobias. Estou a caminho das câmaras. Se André quiser, pode começar já. Ah, por que não? Louvo os seus propósitos, André. E peço ao Senhor que o conserve nessa disposição permanentemente. Tobias era um senhor muito gentil e desembaraçado. Caminhava rápido e eu o seguia de perto, coração pulsando na expectativa. Câmaras retificadoras, o que seria isso? Atravessamos a passos largos diversos quarteirões, onde numerosos edifícios me pareceram colmeias de serviço intenso. Temos aqui as grandes fábricas de nosso lar, André. A preparação de sucos, de tecidos e artefatos em geral dá trabalho a mais de 100 mil criaturas que, ao mesmo tempo, se regeneram e se iluminam. Pronto, chegamos. Este é o nosso prédio. Mas que bela arquitetura, Tobias. Que estilo nobre tem esse edifício? É verdade. E essa multidão de gente que caminha em todas as direções pelos corredores trabalha nos mais diversos setores da regeneração. Vê aquela escadaria lá no fundo? Sim, claro. É o acesso aos pavimentos inferiores. Vamos descer. Descer? Sim. As câmaras de retificação estão localizadas lá embaixo, nas vizinhanças do umbral. Os necessitados que se reúnem naquele setor não toleram as luzes nem a atmosfera de cima nos primeiros tempos de residência em nosso lar. Nunca poderia imaginar o quadro que se desenhava agora aos meus olhos. Não era bem o hospital de sangue nem o Instituto de Tratamento Normal da Saúde Orgânica. Era uma série de câmaras vastas ligadas entre si e repletas de verdadeiros despojos humanos. Ouviam-se no ar gemidos horríveis, soluços, frases dolorosas gritadas a esmo, rostos escaveirados, mãos esqueléticas, faces monstruosas, revelando terrível miséria espiritual. Para não fraquejar diante de tão horripilantes impressões, precisei orar continuamente sem parar. Narcisa! Sim, irmão Tobias. Vejo poucos auxiliares, Narcisa. O que aconteceu? A maioria dos auxiliares recebeu ordem de acompanhar os samaritanos para os trabalhos de hoje no umbral. É preciso multiplicar energias. Não temos tempo a perder.
A senhora falou em samaritanos? Quem são eles? São caravanas de socorro que resgatam espíritos nas regiões obscuras do umbral. Irmão Tobias! Irmão Tobias! Ai, por caridade! Eu estou sufocando! Isso é 1000 vezes pior que a morte na terra! Socorro! Socorro! Eu preciso de ar! Eu quero ar puro! Muito ar! Socorro! Caridade! Por que o Ribeiro piorou tanto? Passou por uma crise terrível, devido à carga de pensamentos sombrios emitidos pelos parentes encarnados. A família na Terra é a responsável pela perturbação dele. Está muito fraco, não tem força mental suficiente para se livrar dos laços do mundo. Hoje, muito cedo, ele saiu sem o nosso consentimento, correndo desabaladamente e gritando que exigiam a presença dele em casa, que não podia esquecer a esposa e os filhos, que era crueldade prendê-lo aqui longe do lar. Foi impossível fazer com que voltasse ao leito. Tive de aplicar no homem alguns passes de prostração em benefício dele mesmo. Fez muito bem, Narcisa. Mas vou pedir providências contra a atitude da família. Vamos mandar outra bagagem de preocupações a ela para que deixe o Ribeiro em paz. Tobias, seria o caso de se dizer que esse homem é um demente? É um homem preso num pesadelo. Nessa condição, a alma quase nada mais ouve nem vê do que as próprias aflições. O ser humano, meu caro, encontra aqui na vida real o que colecionou para si mesmo. Ribeiro vivia empolgado por numerosas ilusões. Tive uma imensa vontade de pesquisar a origem dos padecimentos daquele homem, mergulhar fundo na procedência, no histórico da situação. Mas lembrei a tempo as ponderações de Dona Laura e me calei. Tobias disse palavras de carinho, conforto, otimismo e esperança ao enfermo. Recomendou que tivesse calma e que não se aborrecesse por estar preso à cama. Prometeu novas providências e recursos. Ribeiro, muito trêmulo, esboçou um sorriso de agradecimento em seu rosto cor de cera banhado em lágrimas. Seguimos através de numerosas filas de camas bem cuidadas, sentindo a desagradável exalação ambiente. Mais tarde, vim a saber que o cheiro insuportável provinha das emanações mentais daqueles que ali estavam internados, ainda carregando as impressões da morte física e uma carga de pensamentos inferiores. Estas câmaras estão reservadas para as entidades masculinas, André. Tobias! Tobias! Estou morrendo de fome e de sede! Socorro! Socorro! Alguém me socorra! Eu não aguento mais sofrer! Piedade! Piedade! São tantos os sofredores e torturados. Que coisa triste, meu amigo. Por que essa situação angustiante? Procure não ver aqui somente a dor e a desolação, meu amigo. Estes enfermos todos se livraram das armadilhas do umbral e estão sendo tratados, preparados para o serviço regenerador. As lágrimas que derramam são devidas a eles mesmos, a ninguém mais. Cada um centraliza sua vida onde centraliza o próprio coração. E não seria exagero dizer que são contrabandistas na vida eterna. Como assim? Pensavam que as mercadorias da terra teriam o mesmo valor nos planos espirituais. Achavam que o prazer criminoso, o poder do dinheiro, o desprezo às leis e a imposição dos seus caprichos atravessariam as fronteiras do túmulo e valeriam aqui também. Podem ser vistos como negociantes imprevidentes que esqueceram de trocar as posses materiais por créditos espirituais. Não aprenderam as mais simples operações de câmbio no mundo. Iam a Londres trocar contos de réis por libras esterlinas, mas nem a certeza matemática da morte do corpo animava esses homens a buscar os valores da alma. Agora, nada mais são do que ex-milionários das sensações físicas transformados em mendigos espirituais. Eu compreendo, Tobias. Compreendo perfeitamente. Sua explicação tem uma lógica indiscutível. Mas ainda há muito o que conhecer aqui, meu amigo. Venha para esta câmara anexa. Veja estes infelizes semimortos.
Sofrem ainda mais que os nossos outros irmãos atrasados. Estão agora num sono pesado. São conhecidos por nós como crentes negativos. Como alguém pode ser um crente negativo? Em vez de aceitarem o Senhor, cultuavam o egoísmo. Em lugar da crença na vida, no movimento e no trabalho, admitiam o nada, a imobilidade e o crime. Para eles, a experiência humana nunca passou de preparação para um grande sono. Não tinham a mínima ideia do que seria trabalhar para o bem da coletividade. O resultado é este que você está vendo. Vão dormir durante anos e anos, embalados por pesadelos sinistros. Ministério da Regeneração. Aceito qualquer tipo de serviço onde possa ser útil. Mas você está resolvido a passar a noite nas câmaras? Se outros fazem isso, por que eu não posso fazer? Sinto força, disposição. Eu quero recuperar o tempo perdido. Aceito sua colaboração, André. Confio em você. Não poderei passar a noite aqui porque estarei de serviço em outro setor. Mas Narcisa e outros 2 irmãos de minha confiança ficarão aqui de plantão a seu lado. No caso de alguma ocorrência grave, basta me comunicarem. Vou traçar um plano bem simplificado para facilitar seu trabalho. Toda essa correria começou logo após a prece coletiva do crepúsculo. Tobias ligou o pequeno aparelho receptor e a voz do samaritano surgiu dramática, provocando olhares preocupados em todos nós. Apesar de me sentir um pouco cansado pelo esforço feito algumas horas antes, meu coração estava pleno de alegria. Eu tinha uma atividade, afinal. Estava sendo útil. O espírito de serviço realmente funciona como um poderoso tônico, aumentando o nosso vigor. Minutos depois, enquanto Narcisa e os demais providenciavam roupas e material de enfermagem, eu e Tobias fazíamos pesado trabalho de preparação no pavilhão 7 e na câmara 33. Francamente, eu não pensava nos bônus hora ou em qualquer outra espécie de compensação imediata que pudesse receber pelo que fazia. Não sei explicar o que se passava comigo. Quanto mais fadiga nos braços, mais profunda a satisfação. Reconheci agora que já tinha condições de comparecer feliz e honrado diante de minha mãe e dos benfeitores que um dia me receberam no Ministério do Auxílio. Desejo a vocês muita paz de Jesus, boa noite e serviço útil. Amanhã às 8 horas você poderá descansar, André. O máximo de trabalho cada dia é de 12 horas, mas estamos numa situação especial. Narcisa, eu queria dizer que tenho admirado muito o seu trabalho, sua abnegação. Você é generosa com os enfermos. É como se fossem seus filhos queridos. A irmã trabalha aqui há muito tempo? Ah, sim. Estou há 6 anos prestando serviços aqui nas câmaras de retificação. E existe alguma previsão de quanto deve durar o seu trabalho aqui? Pouco mais de 3 anos ainda para que eu possa realizar meus desejos. Sabe, André, preciso de um endosso muito sério. Endosso? O que quer dizer com isso? Preciso encontrar alguns espíritos amados na Terra para serviços de elevação em conjunto. Minha vida passada foi repleta de erros e por causa disso não me foram dadas as possibilidades para realizar o que eu quero. Pedi, roguei muito, mas em vão. Quando estava no auge das perturbações e aflições, me aconselharam a procurar a ministra veneranda, uma das grandes benfeitoras do Ministério da Regeneração. Ela prometeu endossar meus propósitos junto ao Ministério do Auxílio, mas exigiu de minha parte 10 anos de trabalho consecutivo aqui. 10 anos? É bastante tempo, Narcisa. No primeiro instante eu quis recusar. Achei demais a exigência. Mas depois reconheci as razões da ministra veneranda. Só assim posso corrigir certos desequilíbrios do sentimento. A exigência, portanto, não beneficia a ministra. Beneficia a mim. E acha que tem alcançado progresso? Oh, sem dúvida. O lucro tem sido grande. A cada dia venho me sentindo mais equilibrada e mais humana. Tenho certeza de que a minha futura experiência como encarnada na Terra será vivida com muito mais dignidade espiritual.